Olá pessoal, aqui na nossa Constituição está escrito o seguinte, no parágrafo único do artigo 1º: todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Eu tenho uma série de críticas a esse parágrafo, mas eu vou me deter só essa parte. Todo o poder emana do povo. Essa frase por si só já não é verídica, né? E nem é precisa. Que povo? Ah, a Constituição é do Brasil, então deve estar falando do povo brasileiro. Tá, mas isso aí está errado. Mesmo que seja isso, está errado. Por quê? Porque existem elementos estrangeiros, existem atores da ciência política que exercem poder e não são do povo. Existem estados estrangeiros que exercem poder, existem instituições supranacionais, existem organizações multinacionais, empresas que estão no mundo inteiro, existem fundações que não são do povo, não são o povo e exercem poder. Então essa frase em si, além de estar imprecisa, ela é incorreta. Mesmo que elas, se a gente pudesse interpretar de maneira extensiva, entendendo que ela está falando do povo brasileiro, mas ainda assim estaria errado. Bom, e aí ela fala emana do povo. Eu vou ler um texto que eu escrevi aqui. Eu não entendo ou não entendia a expressão emana do povo, o que fazia com que eu tivesse severas críticas quanto a essa parte da Constituição. Por exemplo, eu questionava de quem teria vindo o poder originário. Quem havia mandado escrever a Constituição? Pois foi José Sarney que mandou escrever a Constituição. Não foi o povo que, direta já, não foi nada daquilo. Foi José Sarney e um grupo de notáveis, cerca de 70 pessoas, quem escreveu a Constituição. E ela... Só os detalhes delas é que foi discutido com outros grupos de interesse, não o povo escreveu. Então o povo, né, não tem nada, essa expressão emana do povo já vem errada desde o início da confecção, da criação da Constituição de 88. E eu ainda me pergunto, quais aspectos do poder, daqueles 5 que a gente falou, o povo possui para que esse poder possa ter origem no próprio povo? Vamos analisar aqui o aspecto bélico, no que a capacidade do povo de reagir com armas contra algum governo opressor no Brasil sempre foi mínima e ficou ainda menor após 2005. Uma objeção que pode surgir é que o exército está à disposição do povo, né, e faz parte do povo. De 88 para cá, realmente ele faz parte do povo. À disposição do povo, não. A Constituição não diz isso. Não está dizendo que se o povo quiser, vai ser empregado. Não está dizendo isso. E até a minha interpretação do povo, né, como lá no outro vídeo, se 90% do povo quiser uma coisa e 10% não quiser, então o povo não quis. Apenas uma parte do povo quis. Mas isso aí já foi fato passado. Então, outros exemplos históricos de que o exército não teve serventia ao povo, nós temos. Por exemplo, na proclamação da República, o exército se voltou contra a vontade popular e contra a institucionalidade estabelecida. Ou seja, ele foi contra tudo. O exército simplesmente foi... Parte do exército, inclusive, cerca de 20% do exército, teve uma vontade revolucionária e aplicou o golpe de 1889. Em 1930... o exército se prestou para colocar um ditador no poder. Em 1932, o exército, que foi o Getúlio Vargas, né? Diga-se de passagem. Em 1932, o exército foi usado mais uma vez em defesa de um ditador, que foi o ditador que eles colocaram no poder. E os legalistas de São Paulo, aquela revolução realmente popular e democrática, porque ela queria apenas a constitucionalidade do regime, ela foi sufocada pelo exército. Então o exército não está... Historicamente, a gente não tem muitos exemplos do exército servindo ao povo. Outro exemplo,
Em 1964, o exército realmente se levantou para tirar a esquerda do poder, porque o exército viu o mal que estava por vir e também atendeu ao clamor de grande parte da população. Certo? Ok, isso é verdade. Mas tirar a esquerda do poder só serviu para matar a direita. Porque após o exército estar no poder, ele sufocou aqueles de direita que poderiam substituí-lo quando fosse entregar o poder. E só sobrou quem? Brizola, Lula, Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, essas pessoas que o governo militar chamou de volta aqui, ó, a gente vai entregar para vocês. O papel de 1964 foi fundamental. Agora, o que eles fizeram com essa ferramenta que eles tinham na mão foi um desastre. Historicamente falando. A Constituição... mas a Constituição é de pós-88. E esses eventos nada tem a ver com o Estado Democrático de Direito. É verdade, não tem, mas quando foi necessário, no momento culminante, em 2015, naquele período 2015, 2016... E o que pra mim, eu já ficava angustiado desde 2001, quando eu já tinha uma noçãozinha de direito, eu ficava angustiado, por esse barco tá furando. Mas, ao meu ver agora, desde 1990, já existia uma real necessidade de se ajeitar a bagunça, porque o exército entregou um sistema todo bagunçado. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. O exército tem se mantido inerte. A estrutura coletivista tem se mantido de maneira estabelecida. Um aspecto psicossocial. As instituições que detêm o poder de influenciar as massas não representam o povo, apenas parcela dele, que são os donos das empresas. Né? As religiões são diversas, embora a que mais congregue brasileiros seja a cristã, a religião cristã, apesar das diversas subdivisões, ainda há uma série, né, de divergências. Então, mesmo as religiões, elas não representam o povo. Uma religião em si não representa o povo. As diversas religiões, cada uma no seu aspecto, também não representa o povo. A mídia é formada por grandes conglomerados que defendem apenas seus interesses corporativos. E mesmo a mídia alternativa, que surge com o advento do YouTube e Facebook, não representa o povo em geral, porque logicamente não há consenso entre todos do povo sobre uma opinião que algum meio de informação propague. Essa é a minha opinião aqui a respeito do aspecto psicossocial. Aspecto político. Quem define quem pode ser candidato, contrariando a própria Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica, são os partidos políticos. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de natureza privada que dão as cartas sobre quem vai administrar o público. Ou seja, pessoas jurídicas de natureza privada é que mandam realmente no direito do cidadão poder ou não se candidatar. E isso é muito triste quando eu vejo até pessoas que defendem os partidos políticos, defendem a exclusividade de um partido político para que a pessoa seja candidata. E quando o grupo crescente de pessoas, de brasileiros, vem lutando realmente pela possibilidade de haver candidaturas avulsas. E o controle, o poder que o partido tem seja diminuído. Né? No aspecto tecnológico, quem possui acesso às grandes tecnologias, quem pode manipular a tecnologia, a gente tem acesso como receptor de tecnologia. Mas quem manipula as tecnologias, quem tem a ferramenta tecnológica, são as grandes corporações, o Google, o Facebook, que direcionam as nossas visualizações. E isso é bem notório, principalmente no YouTube. Né? O aspecto econômico. Não é raro ouvi dizer, pô, como é que tu vai ser candidato se tu não tem dinheiro?
Como é que tu vai influenciar na sociedade se tu não tem dinheiro? Como é que você vai exercer poder se você não tem dinheiro? Então a parte econômica do povo também não existe, né? Quando o povo resolveu financiar uma candidatura, que foi o caso da última eleição, do Jair Bolsonaro, conseguiu-se, se não me engano, 2 milhões de reais. Não foi mais do que isso, não. 2 milhões de reais. E numa população de 220 milhões de pessoas, a gente consegue 2 milhões de reais. O povo conseguiu 2 milhões de reais. Então isso não representa nada, uma vez que os outros candidatos tinham 50 milhões de reais, 70 milhões de reais à sua disposição. Então, por isso eu tenho a convicção de que há um poder que emana do povo. Mas esse poder, ele é difuso. Determinada parcela do povo emana um determinado tipo de poder, determinado aspecto do poder. Uma outra parcela do povo emana um outro aspecto do poder. Existe um conflito dentro do povo sobre qual poder, qual aspecto do poder vai ser emanado e como. Por exemplo, a mídia concorre com as instituições religiosas, ao ponto de que as instituições religiosas agora estão se utilizando da mídia para ter os seus canais de divulgação de suas ideias. E aí o aspecto psicossocial, essa concorrência pelo aspecto psicossocial, é feita entre diversos grupos, e principalmente entre os politicamente corretos, os secularistas, versus os religiosos, né, os grupos religiosos mais tradicionais, conservadores. Então, no que eu falo do todo o poder emanando do povo, está errado. A nossa Constituição, ela tem os 4 primeiros artigos, que são os fundamentos da Constituição, baseadas em proposições sem sentido, às vezes contraditórias, e outras que não representam realmente o que o povo brasileiro tem como principal pilar, né? Vai até contra os fundamentos da sociedade. Então, aqui que era para estar dando os fundamentos do Estado, não, está dando os fundamentos da sociedade, porque essa aqui é uma Constituição dirigista, e ela não só fala do Estado, da organização, da estrutura do Estado, mas ela quer, inclusive, dirigir a própria sociedade. Então eu fico por aí. Eu agradeço a todos por terem acompanhado até o momento.